o Odair Hellmann de fato não caiu nas graças, né, da torcida santista no atual ano, mesmo com um elenco que é sim frágil, mas não é tão tenebroso assim. Eu vejo muito mais como a gestão do Santos, né, em geral, como instituição, diretoria, vem falhando muito mais do que o próprio técnico, mas que não vem conseguindo desempenhar o melhor desse elenco, apesar dessa boa recuperação na Série A do Campeonato Brasileiro. Vem de 2 partidas sem vencer, tá ali mais ou menos com 11 pontos, né, brigando para afastar o mais rápido possível da zona de rebaixamento. Não acho que seja, assim, o técnico dos sonhos para o Goiás, apesar dessa consulta no ano passado. Vale ressaltar, ele estava no Al-Wasl, né, dos Emirados Árabes, antes de fechar com o Santos para 2023. Saiu aqui do Brasil, ainda no Fluminense, na temporada de 2020. Começou lá no Internacional, ainda era um auxiliar técnico, teve ali uma passagem em 2015. Também foi um treinador auxiliar em 2016 da Seleção Brasileira Sub-23, nas Olimpíadas, né? E em 2017, iniciando no Internacional. Ficou no Inter 2018, 2019, 2020 também teve uma boa fase no Fluminense. E essas 2 temporadas, uma boa proposta financeira, né, do futebol dos Emirados Árabes, antes do seu retorno aqui no país. Possivelmente um técnico que deve receber entre 350 e 400 mil reais mensais. Não me surpreenderia se fosse bem mais do que isso. Não consegui encontrar nenhuma informação, mas também não acho que seja aquele técnico de 700 mil, 600 mil, até porque o Santos não tem essa condição financeira. Então, possivelmente, já nesse retorno ao Santos, né, aqui no futebol brasileiro, já deve ter reduzido bastante a sua quantia salarial. Acho que é um nome aceitável, mas a questão é o seguinte, que eu vejo sobre a diretoria ter ou não certeza sobre o Emerson Ávila. Até aqui, todas as derrotas do Goiás, principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro, onde é o carro-chefe, né, da diretoria alviverde, principalmente nos comandos, se isso vale, se não vale, o principal foco e a avaliação está sendo sim na Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás não perdeu nenhum jogo absurdo. Você olha e fala, meu Deus, que aberração. E a sequência do Verdão será assim decisiva, não só para o próprio técnico Emerson Ávila, mas também para o Goiás saber como vai brigar nesse Campeonato Brasileiro. Se vai brigar para ficar ali 14º, 15º, 16º, entra para dentro da zona, ganha um outro, ganha vida, ou se vai ficar atolado ali dentro da zona de rebaixamento. Porque enfrenta o Cuiabá, partida já no próximo domingo dentro de casa, depois o Fluminense no outro domingo, né, também pela disputa da primeira divisão. Antes disso, no meio dessas 2 partidas, tem o Ginásio, né, na disputa da Copa Sul-Americana. E acredito que se o Goiás perder para o Cuiabá ou não ganhar e perder também para o Fluminense no outro final de semana, a situação para qualquer técnico ficaria um pouco difícil. E aí, se a diretoria tiver a convicção, a gente vai continuar com o Emerson Ávila independente desses resultados, né, mais recentes, dá uma sequência, por exemplo, onde o Goiás enfrentará o Vasco e o Bragantino fora e o Santa Fé também fora de casa na Sul-Americana, e volta também a receber o Coritiba na Serrinha lá no dia 3 de julho. Então vai depender muito dessa sequência. Eu não demitiria o Emerson Ávila se obviamente for dentro do desempenho que a gente está acostumado do Goiás, né? Tem um jogo ainda na quarta-feira contra o Paysandu, na final da Copa Verde, tem o Cuiabá no final de semana, tem o Ginásio, tem o próprio Fluminense, mas eu vejo assim como uma sequência de confiança, porque dificilmente, se o Goiás ganhar do Paysandu e ganhar do Ginásio, for campeão, enfim, conseguir a classificação também para as oitavas da Sul-Americana e perder para o Cuiabá e para o Fluminense dentro de casa, eu vejo que a avaliação da diretoria não estará aliviada, digamos, por conta das outras competições. O que vale mesmo é a disputa da primeira divisão. Uma pena, né, que seja assim, mas acho que será uma prova real da confiança ou não do trabalho do técnico Emerson Ávila. Acho que ele vem tirando bem mais em questão de rendimento da equipe, principalmente na postura, né, dentro de campo, é sim surpreendente. Até aqui são 12 partidas, 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Na Série A do Brasileirão, 8 partidas, 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Mas como eu falei, as derrotas do Goiás foram para equipes naturais, de você perder principalmente fora de casa, né? O Goiás perdeu fora para o São Paulo, também para o Atlético Paranaense, para o Internacional e para o Flamengo. E a única derrota em casa diante do Palmeiras. É óbvio que o Goiás não pode aceitar perder para qualquer equipe que tenha um orçamento maior do que ele. Senão, obviamente, ele não vai aguentar jogar a Série A por muito tempo. Mas são derrotas para as equipes mais poderosas. Agora o Goiás tem uma sequência contra o Cuiabá e o Fluminense fora, em casa. O Goiás já buscou, por exemplo, um ponto contra o Bahia fora de casa. Tem o Vasco e o Bragantino também nessa sequência, fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro, onde o Goiás precisa sim, para buscar, né, a sua permanência na primeira divisão, pontuar nessa sequência de jogos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Acho que não precisa de desespero em relação ao trabalho do Emerson Ávila, e como eu falei, dependendo do resultado dessa sequência de jogos no estádio da Serrinha, a diretoria vai ter a demonstrar, né, pra gente ou não se confia no trabalho do técnico alviverde de 55 anos de idade. É óbvio que ele não será demitido, até porque é um funcionário do Goiás até dezembro de 2025.
voltaria, né, aparentemente para o seu trabalho como auxiliar técnico. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Acho que ele tem um principal problema de alterações da equipe, né? Quando faz as trocas no segundo tempo, geralmente não são as ideais, mas por que não? Vai que conserta isso daqui para a sequência do ano. Acho que seria, foi mais vantajoso pelo lado do Goiás do que buscar, por exemplo, um nome intermediário no mercado do futebol brasileiro, né? Mas acho que o Odair Helman passa um pouquinho desta linha. Acho que é um técnico um pouco melhor do que, por exemplo, aquele primeiro escalão, onde a gente começou a especular, né, alguns nomes aqui após a demissão do Guto Ferreira.